Voltando então, vamos abrir o nosso projeto Introdução. A proposta desta aula é fazermos aí um pequeno movimento com o nosso boneco para termos uma noção de como é a programação dentro do Game Maker. Vamos então trocar a figura de fundo para facilitar a visualização desse movimento. Clique aí sobre o SPR Fundo no Room Editor. Ao clicarmos aí no Room Editor, no SPR Fundo, para trocarmos a sua figura, nós vemos que aparecem aí apenas os sprites que nós já tínhamos adicionado ao projeto. Então, para que nós possamos trocar a figura de fundo, nós teremos que adicionar então um novo sprite ao nosso projeto. Vamos lá. Na barra de recursos, clique então com o botão direito do mouse sobre o sprite e depois em criar sprite. Observe que você pode renomear o sprite diretamente na barra de recursos quando você cria ele. Então, uma vez tendo noção do que você vai criar, você já pode colocar o nome aí diretamente quando você cria o sprite. Então, nós renomeamos aí o nosso sprite para SPR Fundo 1. Observe que na janela de trabalho, o Game Maker já troca o nome do sprite para SPR Fundo 1 automaticamente. Então vamos importar a figura que será então aí o novo fundo do nosso jogo. Se você não fez isso, faça uma imagem qualquer, pode ser dentro do Paintbrush mesmo, como eu faço, ou pegue uma imagem qualquer aí do seu computador que tenha um fundo mais claro para facilitar a percepção do movimento do boneco. Selecione então aí a pasta onde está a imagem e depois clique no botão abrir. A imagem escolhida foi adicionada ao sprite. Vamos apenas selecionar aí o ponto médio dessa imagem como centro médio. Agora, alternando para a aba da Room, vamos então clicar lá no Room Editor para trocarmos a figura de fundo. Observe que nosso novo fundo SPR Fundo 1 já está disponível. Clique sobre ele para adicioná-lo ao fundo. Pronto, nosso boneco já está sobre um fundo mais claro para nós percebermos melhor o movimento dele. Na barra de recursos, clique sobre o objeto para estender a aba. Depois clique 2 vezes sobre o objeto mover. Surge então aí, na área de trabalho, a janela de edição do objeto e também a janela de evento. Observe que nós clicamos então sobre a janela de evento e ela está então acionada. Clique sobre o botão Add Evento. Vai surgir aí uma aba com os diversos eventos disponíveis para que você possa criar um novo evento, um novo acontecimento para esse objeto mover. Vamos então posicionar o mouse aí sobre os objetos e ver o que acontece. Pare depois sobre o objeto Step, passo, e veja que na frente dele surge um novo menu. É oferecido aí um novo menu com 3 itens. O item passo, o item início dos passos e o item final dos passos. Então nós podemos programar esses 3 eventos aí para o passo, tanto o movimento do objeto, como o início do movimento, como o final do movimento. Nós vamos programar apenas o movimento. Então clique sobre Step. Observe que ali na janela Events ou Eventos surgiu uma nova descrição ou um novo ícone. Esse é o ícone referente a esse passo que nós iremos adicionar do objeto mover. Observe que ao lado surgiu uma nova janela que também está ligada à janela Eventos. Então significa que esse passo que nós vamos adicionar o código está ligado ao objeto evento do objeto mover. Então é assim que o Game Maker trabalha. Para que você possa inserir o código aí na janela do Step, clique aí naquele botãozinho que nós já falamos
lado direito da tela para esconder a barra de recursos. Aparecem ali então duas linhas como comentários. Observe que essas barras antes de qualquer escrita determina que ela é um comentário dentro do código do Game Maker. Então a primeira linha diz para você descrever, fazer a descrição para que serve esse script aí que você está escrevendo. E logo abaixo ele avisa que você pode escrever diretamente, ou você pode colar o texto de algum editor que você já tenha feito ou produzido o código. Vamos editar o código diretamente na janela. Então clique aí com o botão do mouse dentro da janela, depois pressione a tecla Enter para pular para a linha de baixo e digite x igual a x mais 4, ponto e vírgula. Nós já falamos sobre movimento x e o y. Então observe que quando você coloca x igual a x, você diz para ele que o passo, o movimento dele na horizontal, o movimento x, é igual ao movimento x que ele está produzindo mais 4 steps, mais 4 passos. Então, ou seja, significa que ele se moverá a uma velocidade aí constante, 4 pixels aí para a direita. Clique então no botão rodar ou correr o jogo para ver o resultado. Observe aí que o boneco se movimenta para a direita na tela e vai continuar se movimentando indefinidamente até que o programa seja interrompido. Então, uma vez que ele saia da tela, clique lá no botão do xizinho para fechar a nossa janela. Você pode também incrementar aí a velocidade, aumentando lá o valor de 4 para 10 ou diminuindo para 1 para ver o efeito, da mudança de um simples número, o que isso acarreta aí no resultado, a programação, o poder da programação. Vamos então melhorar um pouco o movimento do boneco. Vamos fazer com que o movimento agora esteja condicionado às teclas, aí, às setas do teclado. Então coloque aí esse código logo abaixo. Primeiro, coloque 2 barras na frente do código que você havia digitado para torná-lo apenas um comentário, ou seja, a partir de que você coloca essas 2 barras, o Game Maker não entende mais aquilo como um código, e sim como um comentário. Na linha de baixo, digite aí, if keybird check, igual a vkwrite x mais igual a 4. Então, coloque esse código aí. Esse código diz que se você vai checar então a condição do teclado, se foi apertado alguma coisa no teclado, e se o que foi apertado é a tecla Right, ou seja, a seta Right, então x mais igual a 4, ou seja, x tem o seu próprio valor e é adicionado a ele mais 4, como nós tínhamos feito anteriormente. Rode o programa e aperte a seta para a direita e veja como acontece o movimento do boneco. Observe que se você apertar as outras setas, ele não vai se mover, apenas a seta da direita. Vamos então melhorar o código para que o movimento possa acontecer a partir do pressionar das 4 teclas, das 4 setas do teclado. Então coloque aí esse código que é oferecido aí abaixo, digite ele dentro da caixa de diálogo, ou seja, as outras 3 linhas. Observe aí que nós temos valores positivos e valores negativos para x, valores positivos e valores negativos para o y. Isso significa o quê? Que o movimento é na vertical e na horizontal, como nós já vimos. Mas uma vez iniciado o movimento na horizontal ou na vertical, esse movimento então é positivo. Uma vez que nós voltamos, retornamos ao ponto de início, o valor de retorno é sempre negativo. Então observe isso, coloque o código. Rode novamente o programa e veja como o nosso boneco agora se movimenta nas 4 posições aí que as 4 setas oferecem. Então você pode também incrementar lá o valor dos steps do passo, pode mudar para 4, 10, 20 ou colocar 3, 2 e 1 e perceber aí como é que
essas mudanças de valores em tempo de programação podem alterar a interface para o usuário. Chegamos aí, então ao fim dessa aula, onde nós fizemos aí um pequeno movimento do nosso boneco usando a programação. Então, lembramos aí que o objetivo desse nosso curso não é colocar para você um monte de códigos prontos para que você possa colar aí e montar um jogo ou um pseudo-jogo e sem saber realmente o que você estava fazendo. O nosso objetivo é que você possa perceber se você tem competência, se você tem habilidade para lidar com linguagens de programação e as dificuldades que essas linguagens irão, colocar para nós durante o nosso percurso como programador. Então, nas próximas aulas, nós iremos trabalhar aí esses eventos, cada um deles, ou a maioria deles, para que a gente possa perceber como a programação acontece com cada um desses eventos e a dificuldade que nós temos. Então, vamos lá. Salve seu projeto e até a próxima aula.